Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, em ver a obra de Deus sendo realizada aqui. Rostinhos conhecidos, rostinhos que faz tempo que eu não vejo. Deus é bom. Nós já nos alimentamos da palavra representada, nos alimentamos de Cristo na palavra representada. E agora iremos nos alimentar de Cristo na palavra proclamada. E eu quero convidar você a já deixar a sua Bíblia aberta em Hebreus 11, de 24 até 26. Hebreus 11, de 24 até 26. Um escritor e dramaturgo, Oscar Wilde, ele disse o seguinte: as pessoas hoje conhecem o peso de tudo e o valor de nada. O peso de tudo e o valor, o preço de tudo e o valor de nada. E nós entramos em uma loja, você já fez isso, já entrou numa livraria, já entrou numa loja, pegou um produto, e você rapidamente pegou o seu celular e foi comparar o preço na Amazon. Pode confessar, você já fez isso. Nós sabemos o preço de um livro, preço de um celular, preço de um computador, preço de um carro. Mas qual o valor da alegria? Da fé? Quanto vale a esperança? E você vai dizer, é incalculável. As coisas materiais nem se comparam com aquilo que é eterno. Mas será que no nosso dia a dia é isso que nós mostramos que é valioso? Fernando Pessoa, ele disse que as coisas não valem senão na interpretação delas. As coisas não valem senão na interpretação delas, ou seja, nós atribuímos o valor a algo. E apesar de eu discordar dele, existe valor objetivo nas coisas. Ainda assim é importante lembrarmos que nós sim atribuímos valor às coisas. Nós atribuímos valor no que valorizamos, por isso eu temo, e depreciamos o que nós desprezamos. E Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, nós podemos saber o que o seu coração ama, busca e espera ao encontrarmos aquilo que você valoriza, o seu tesouro. E aquilo que você vai valorizar, ele vai guiar e direcionar a sua vida. Portanto, eu quero que você aprenda algo hoje. Que existe uma relação direta entre o que você valoriza e o que você busca. A sua esperança é revelada no que você valoriza. E o que nós almejamos para o futuro é o que nós damos valor hoje. Então, o que nós valorizamos está ligado a como vivemos a nossa vida, inclusive a nossa vida como cristãos. Existe uma relação direta entre santificação e valoração. Santificação e valoração. E para entendermos isso, eu quero ver com você justamente Hebreus 11, 24 a 26. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 até 26. Aqui nós temos a galeria dos heróis da fé, escritas para encorajar-nos a confiarmos em Deus, porque há um galardão que nos espera. E temos aqui o exemplo de Moisés agindo em fé. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa ou o galardão.
Você já assistiu o filme O Príncipe do Egito, da Disney? Você lembra lá do bebezinho Moisés, indo no rio, sendo encontrado pela filha do faraó, e aquilo mudou drasticamente a vida dele. O destino de Moisés era provavelmente ser morto. E agora Moisés estava no palácio. Parece uma boa troca aos olhos de todo mundo, né? Moisés tinha tudo que todo judeu queria. Dinheiro, riquezas, poder, fama. Mas chegou um ponto na vida de Moisés que ele foi crescendo, lembrando que sua mãe que amamentou lhe ensinou que ele pertencia ao povo de Yahvé, e ao ver o povo de Deus sofrendo, ele agiu. Ele agiu de uma forma talvez precipitada, mas agiu. E lá no coração de Moisés algo aconteceu. Algo impactante. Algo que mudou o que ele valorizava na vida. E isso pode nos ajudar a lutar contra o nosso pecado. Eu quero estudar esse texto com vocês em 3 pontos. Uma guerra de valores, um princípio para a santificação e uma prática para matar o pecado. Uma guerra de valores, um princípio para a santificação e uma prática para matar o pecado. Vejamos o primeiro ponto, então, uma guerra de valores. E perceba que Moisés fez uma troca de valor. Moisés rejeitou algo e valorizou algo. E eu quero convidar você a olhar para o texto e se perguntar o que Moisés rejeitou. Olhe para o texto bíblico. Põe seu olho no texto. Procura. O que Moisés rejeitou? Achou? No versículo 24, nós podemos ler que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E se não tiver igualzinho aí, é porque, desculpa, eu estou com a versão da Ara. Moisés era neto de um dos homens mais poderosos daquela época. Talvez o homem mais poderoso daquela época. Ele era um homem de privilégios, de poder. Contudo, Moisés recusou todo esse prestígio. E veja o versículo 26. Podemos ler que ele não valorizou os tesouros do Egito. E que tamanho eram esses tesouros? Muitas posses, muito dinheiro. Contudo, Moisés depreciou todo esse tesouro. E no meio desses 2 versículos nós temos aquilo que todo esse prestígio, todo esse tesouro poderiam conferir a Moisés. Fama e dinheiro não são essencialmente malignos, mas aqui está sendo usado de uma forma pecaminosa, porque é descrito como os prazeres transitórios do pecado. É isso que o versículo 25, Deus diz. Ele preferiu não usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Prazeres aqui é tudo que a fama e o dinheiro do Egito poderiam trazer. Sabe? Há coisas que o dinheiro não pode comprar. Para todas as outras existem os tesouros do Egito. Vestuários de opulência, enfeites de ouro, festas de pompa, viagens de luxo, concubinas de requinte. Tudo isso estava à disposição de Moisés. Tudo que o seu Instagram mostra para você quando você fica passando. Aquela viagem que você sempre quis. Aquele restaurante maravilhoso. Moisés rejeitou tudo isso. E pelo que Moisés trocou tudo isso? Olha para o texto novamente, vê se você acha. O que Moisés escolheu no lugar disso? O que é tão melhor que os tesouros do Egito? Veja o versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Moisés trocou fama, poder e dinheiro por maltrato. Meio sádico, né? Meio masoquista. Preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus. E era naquela época, aos olhos do Egito, um poveco. Sem expressividade política. Sem poderio militar. Um povo feito só de escravos.
E veja no versículo 26 também, ele trocou pelo quê? Ele considerou o opróbrio ou a desonra pública, a vergonha, o desprezo de Cristo por maior riqueza. Moisés considerou o sofrimento do corpo, do povo de Deus, como algo mais valioso, porque apontava para a cabeça, Cristo. Quando ele faz essa escolha de sofrer com o povo, Moisés aponta para Jesus. E o que você acha dessa troca? Parece interessante? Você não trocaria nem R$100 por um choquinho, fala sério. Esse texto nos mostra, amados, que em nosso coração há uma guerra de valor. Entre os valores de Deus e os valores do mundo. Os valores dos céus e os valores da terra. E a pergunta que o nosso texto nos faz é esta: o que é mais valioso para você? Os prestígios, prazeres e posses do mundo? Ou a desonra, a rejeição e o sofrimento de Cristo? O que nós mais valorizamos? Essa é uma guerra de valor. Você sente no seu coração essa guerra? Eu sinto. Em tantas e tantas tentações. Essa guerra é real. A todo momento a tentação quer que você valorize mais o pecado e os prazeres do pecado do que as questões eternas que vêm em seguir obedientemente a Cristo. E o pecado então tenta nos seduzir aos seus, o termo no bíblico é prazeres. Entendeu isso? Prazeres. O pecado não oferece dores. O pecado oferece prazer. E por isso ele é sedutor. Ele busca cativar o seu coração. Porque a mentira, para funcionar, ela precisa ser atrativa. Porque o poder da tentação é a expectativa de que aquele pecado vai trazer para você felicidade. Você aprendeu já desde a sua infância, mas talvez você esqueceu, que o veneno da bruxa vem uma maçã vermelha suculenta. E que a primeira mordida parece doce, mas não é bem assim. Não foi assim com Eva? Quando ela tomou do fruto? Ela não foi só enganada. O engano dela estava no meio dela ser cativada, seduzida. Apocalipse 12, 9 diz que a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, é o sedutor do mundo. E a mentira que o diabo, a serpente, trouxe sagazmente é: você vai ser igual a Deus. Gênesis 3,6 diz que a mulher olhou para a árvore e viu que ela era boa para se comer, apetitosa, agradável aos olhos, bela e desejável para dar entendimento, satisfatória intelectualmente. E a mentira então atiçou os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida de Eva. Você precisa entender algo importante hoje. Que a guerra espiritual não é só na sua mente. A guerra espiritual é também no seu coração. Seus afetos, seus desejos, as suas emoções. Ou seja, a pergunta não é só se nós confiamos em Deus, mas se nós valorizamos naquela hora a Deus. E o que nós iremos valorizar? A desonra de Cristo
ou os tesouros do Egito? Pense agora com você. Se você sabe valorizar e precificar as coisas, quanto vale um pecadinho? Quanto vale um momento de prazer impuro? Quanto vale uma riqueza corrupta? Quanto vale uma soberba desmedida? Qual é o preço da sua alma? O salário do pecado é a morte. Esses prazeres são descritos como transitórios. O fim deles é prejuízo, é morte. O pecado é como a casa de doce de João e Maria. É doce e é letal. Que nós valorizamos. E como nós iremos vencer essa guerra de valor? Nós precisamos de algo que nos incentive a santificação. Precisamos, nosso segundo ponto, de um princípio para a santificação. Um princípio para nós crescermos em santidade. Convido você novamente a voltar seus olhos para o texto. Pergunte, qual foi a razão, o motivo, o incentivo que fez Moisés fazer essa troca? Você encontrou no texto? Veja o versículo 26. Podemos ler que Moisés valorizou mais o desprezo de Cristo que os tesouros do Egito. Por quê? Há um motivo. Porque ele contemplava a recompensa, porque ele contemplava o galardão. O que levou Moisés a fazer a troca impossível aos olhos do mundo foi o galardão que Deus havia prometido. Perceba então que essa promessa de um galardão serviu para Moisés como um incentivo para a escolha que ele fez. Moisés pegou 2 tesouros: o tesouro do Egito e o galardão de Deus. E ele colocou na balança da fé. E ele percebeu que o galardão divino pesa infinitamente mais. Essa promessa nós chamamos de graça futura. E perceba uma coisa interessante. Ele troca o tesouro atual do Egito pela futura promessa de galardão de Deus. É isso que nós chamamos de graça futura. A graça daquilo que Deus nos prometeu que irá nos dar. Veja, na cruz, Cristo comprou para nós a salvação e já derramou graças abundantes sobre nossas vidas. Nós recebemos já perdão e justificação dos nossos pecados. Recebemos o Espírito Santo, a graça passada e a graça presente de Deus. Mas Deus ainda não nos deu tudo. Ele nos dá promessas de graças futuras. E o nosso texto então nos mostra que essa graça futura foi a razão de Moisés fazer a troca de valor. E este é o princípio para você crescer em santidade. Como funciona o mecanismo da santificação? A graça futura de Deus, a promessa de Deus, a promessa do galardão futuro, é o incentivo para a nossa santificação presente. A graça futura é o incentivo para a santificação presente. Porque ela nos aponta para um galardão superior e mais valioso que os prestígios, os prazeres e as posses deste mundo. E nos convida a fazer uma escolha sábia. Agora, como isso opera em nosso coração? Vamos olhar para o texto novamente. Qual foi o instrumento que levou Moisés, olhando para a recompensa, a valorizar mais a desonra de Cristo que os tesouros do Egito? Olha para o texto.
O que levou Moisés a fazer essa troca? E o começo do versículo 24 nos diz: pela fé. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Mas o que é a fé? Versículo 1, se você voltar um pouquinho, vai nos dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, há algo que é esperado, que ainda não foi concretizado, há algo que não se pode ver, que é uma promessa, algo prometido. E a fé então funciona como uma certeza de que aquilo que se espera vai ser alcançado. É a convicção do que eu não vejo vai se cumprir. A fé é justamente essa certeza e essa convicção de algo. Mas atenção aqui. A fé não é como o brasileiro normalmente pensa. A fé não é uma confiança em si mesmo. Porque o brasileiro tem fé na fé dele. Tem fé que vai dar certo. Fé que eu vou fazer acontecer. A fé é uma confiança em quem prometeu, em Deus. Mas a fé também não é um cheque em branco de que Deus vai te dar tudo o que você querer. Né? A fé não diz: tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. A fé é confiança no caráter e nas promessas de Deus. E ela sabe que se Deus, que não pode mentir, prometeu, então é certo. Então eu ajo baseado nessa fé, confiando que aquele que prometeu vai cumprir. A fé age com convicção e certeza na graça futura. Porque como diz o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ele é o galardoador dos que o buscam. E aqui, John Piper nos ajuda a elucidar esse princípio espiritual. E ele ensina que a graça futura é o poder que nos liberta das seduções do pecado para a obediência radical a Deus. Veja, Deus é o galardoador. Mas existe uma forma de você também crer nisso. Você pode crer no seguinte: eu quero as bênçãos de Deus, porque eu estou passando miséria aqui mesmo, Deus tem algo melhor. Mas o que Moisés preferiu? O opróbrio de Cristo. Moisés quis Cristo. A fé que valoriza, não valoriza só as bênçãos de Deus. Ela valoriza o próprio Deus. O tesouro não é o céu, mas quem habita no céu. O galardão prometido é o próprio Cristo. E tudo que Deus é para nós em Cristo Jesus. Ou seja, essa fé que é certeza e convicção também traz algo de valoração. John Piper escreve: quando falamos de fé, fé na graça futura, queremos dizer estar satisfeitos com tudo que Deus prometeu ser para nós em Cristo. Jesus disse: o que crê em mim jamais terá sede. Em outras palavras, acreditar em mim significa receber-me como aquele que satisfaz a sede da sua alma. Estar satisfeito com tudo que Deus promete ser para nós em Cristo. E quando a fé então olha para Deus e o valor de Deus em Cristo para nós nos satisfaz, nós olhamos para os tesouros dessa terra e eles perdem o seu brilho. Eles perdem o seu poder de sedução.
E daí nós conseguimos fazer a escolha impossível, a escolha de seguir o sofrimento de Cristo. A fé então faz você avaliar as realidades terrenas à luz das realidades eternas. Pela fé você consegue ver através da tentação. Pela fé você consegue ver através da cortina de fumaça, das seduções, dos prazeres deste mundo e contemplar aquele brilho lá longe, o galardão prometido de Deus. Agora, esse é o princípio da santificação, contra a guerra de valor. Como que nós vamos colocar isso em prática no nosso dia a dia? Olhe para o texto novamente e se pergunte: o que Moisés estava fazendo que o encorajou a escolher a santidade? O que Moisés estava fazendo? Você encontrou? Veja no final do versículo 26, ele contemplava a recompensa. Ele contemplava o galardão. Os olhos de Moisés estavam fitos na recompensa prometida. Ele estava mirando nas promessas de Deus. Então, quando veio a luta do coração entre ser perseguido por causa do povo de Deus ou usufruir dos tesouros do Egito, quando isso estava brigando no coração de Moisés, Moisés olhou fito, resoluto, para as promessas de Deus, o galardão de Deus. Sabe qual é a prática que nós esquecemos? Contemplar. Contemplar o galardão. Contemplar envolve não só passar o olho rapidamente. Contemplar envolve você olhar de forma atenta, contínua, constante. Se você só passa o olho no galardão, na próxima tentação, é perdição. Mas se seus olhos estão fitos lá, você vai descobrir uma prática cristã antiga, mas perdida em nossa geração. Uma prática cristã chamada da meditação bíblica. Meditação bíblica. Essa é a prática para matar o pecado. Paulo nos diz em Romanos 8:13 que pelo Espírito nós podemos mortificar os feitos do corpo. E nós sabemos, segundo Efésios 6, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Salmo 119 nos ensina de que maneira poderá guardar o jovem puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo. É a palavra de Deus que faz você evitar o pecado, mas você precisa guardar, reservar, esconder, acumular em seu coração. E para isso a Escritura sempre nos encorajou, desde o Salmo 1, a sermos como bem-aventurado que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Os puritanos consideravam a meditação bíblica como a essência da disciplina do cristianismo. E nós somos um povo indisciplinado. Eu sei que eu sou. Não é como a disciplina oriental. Né? A disciplina, a meditação transcendental zen, que quer fazer você esvaziar a sua mente para conectar com a mente cósmica. Não é nada disso aqui. O que a meditação bíblica diz é para você encher a sua mente, saturar a sua mente, justamente da palavra de Deus. É mergulhar de forma profunda na Escritura, em comunhão com Deus pelo Espírito. Joe Bick diz que Thomas Watson definiu meditação como um santo exercício da mente, por meio do qual trazemos à memória as verdades de Deus, ponderamos seriamente sobre elas e as aplicamos a nós mesmos. Trazer à memória
ponderar seriamente, aplicar a nossa vida. Lembrar, ponderar, aplicar. Como você vai fazer isso? Você vai separar um período do seu dia. E não precisa ser 2 horas para começar. Glória a Deus se você chegar a 2 horas. Mas você pode começar com 10 minutos. E você vai fazer a sua leitura bíblica. Mas você não vai fazer aquela leitura bíblica do ano que você está fazendo corrida para sair. Você vai ler devagar a Escritura. E quando chamar algo a sua atenção, você para. E você agora começa a ponderar, a pensar, a refletir sobre o que aquele texto diz à sua vida. Ao que ele diz sobre Deus e sobre você. Eu faço essas 2 perguntas simples. O que esse texto me diz sobre a glória de Deus, sobre o galardão de Deus, sobre quem Deus é e o que Ele prometeu? E o que esse texto me diz sobre o que eu devo fazer hoje para amar mais a Deus e o meu próximo? Medite nisso. Ore sobre isso. E depois, conforme você seguir o seu dia, você vai ruminar essas coisas. Você vai voltar àquelas coisas. Ou seja, quando você está no seu trabalho, vai tirar uma pausa para tomar água, você lembra daquilo por 1 segundo. Seja quando você está andando no carro, para você não amaldiçoar a pessoa que está na sua frente, você lembra da palavra de Deus e medita sobre isso. Quando você vai jantar hoje, você conversa sobre a palavra de Deus e reflete com a sua família, com seus irmãos. Você torna a palavra de Deus algo que você rumina e medita ao longo do dia. Para quando Satanás vir com a tentação, você ter guardado a palavra no seu coração. Nossa passagem de hoje, então, nos ensinou que há uma guerra de valoração em nosso coração. O pecado tenta nos seduzir para que valorizemos mais seus prazeres transitórios do que as questões eternas. Nosso princípio hoje nos ensinou a como vencer essa batalha. A graça futura é o incentivo para a santificação presente. A fé irá nos levar a contemplar as promessas de Deus, a valorizar o galardão prometido como infinitamente melhor do que as coisas que esse mundo transitório pode nos dar. Isso vai nos dar força para desvalorizarmos as coisas deste mundo e os pecados e valorizarmos a obediência a Deus. E nossa prática de hoje nos ensinou que, como Moisés, nós precisamos contemplar o galardão, nós precisamos meditar nas promessas de Deus, nós precisamos relembrar, refletir e aplicar o que Deus diz para nós. Se você acha isso pouco, isso foi o segredo da vida do apóstolo Paulo. Em Efésios 3:8 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que fez Paulo se tornar o apóstolo Paulo que nós conhecemos é que ele viu Cristo e o que Cristo prometia, e ele olhou para tudo que ele tinha no farisaísmo e no mundo, e ele falou: tudo isso aqui é refúgio, é esterco. Eu quero aquilo. Eu quero Jesus. Eu quero a vida de Jesus. Eu quero o conhecimento de Cristo Jesus. Ele estava com os olhos dele fitos na graça futura. Eu quero convidar você a fazer isso hoje. Será que você está tão extasiado com os prazeres deste mundo? Você está tão ocupado com os tesouros dessa terra? Tão entretido com as frivolidades desse século, que você esqueceu do valor da eternidade? Ouça com atenção essa citação de C.S. Lewis, do livro Pesos de Glória. De fato, ao levar em consideração as desavergonhadas promessas de recompensa e a surpreendente natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, parece-nos que o Senhor considera que nossos desejos não são muito fortes, e sim muito fracos. Somos criaturas medíocres.
brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama, em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. Nós nos contentamos com muito pouco. Sabe o que os tesouros do Egito podem te dar? Pouco. Porque na presença de Deus, a Escritura diz, a alegria plena, completa e total. Na destra de Deus há delícias e prazeres perpétuos. Mas nós ficamos brincando com os nossos castelinhos de pecados, insatisfatórios e transitórios. Você já teve filho? Você já tentou fazer esse experimento com ele? Você pega aquele guarda-chuvinha de chocolate hidrogenado, dá na mão da criança e fala, se você não comer, papai e a mamãe vai fazer um bolo inteiro de chocolate para você. Mas você tem que esperar. O que normalmente aquela criança vai fazer? Ela vai comer o chocolate. Mas, se ela já experimentou o chocolate da mamãe, ou se o papai é um cozinheiro, mais raro, mas acontece. Talvez ela vai começar a ter uma guerra de valor no coração dela. E você? Você tem comido o chocolate hidrogenado do pecado? Ou tem esperado pelo bolo da glória reservada a nós? Quando ninguém vê, o que você faz com aquele guarda-chuvinha? Que vai levar você, e o que leva aquela criança a desprezar o guarda-chuvinha hidrogenado e esperar pelo bolo, é ter experimentado. E é por isso que o salmista nos convida. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então minha pergunta para você é, você já provou e você já viu que o Senhor é bom? E talvez você esteja aqui hoje e perceba que durante a sua vida, na verdade não. O que você sempre valorizou foi o chocolate hidrogenado do pecado. Os tesouros deste mundo. O que lá no seu coração você mais quer é dinheiro, é poder, é fama, é prazeres. E talvez hoje Deus tocou no seu coração para você ver que essas coisas são transitórias e não têm valor eterno. E talvez Deus tocou no seu coração e mostrou o brilho que Jesus é em te dar a vida eterna. Se esse é você hoje, Deus convida você a você se arrepender dos seus pecados, a você soltar o seu bolo de lama, a você jogar no lixo o guarda-chuvinha do pecado, e a você abraçar a riqueza e a glória que Jesus é, a crer nele, a confiar nele. E se você fizer isso hoje, aquele galardão prometido também pode ser teu. E hoje mesmo você vai experimentar perdão dos pecados e vida eterna. Mas e nós que já experimentamos? Nós que já sabemos que o Senhor é bom. Nós que já experimentamos os poderes do mundo vindouro. Amados, o que é o guarda-chuva de chocolate hidrogenado que você tem segurado? Que pecado você tem ainda se apegado? Que prazer tem te seduzido? Que tesouro tem te atraído?
Hoje Jesus te chama a olhar para o opróbrio dele, para a vergonha dele. Olha para Jesus na cruz, pelo que ele fez por você, pelo amor por você. E olha o preço que ele pagou para comprar um galardão eterno para você. Olha para aquele dia que Jesus vai voltar em glória e você vai ser arrebatado nos ares e você vai ouvir da boca do seu Senhor as doces palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amado, joga esse chocolate hidrogenado do diabo no lixo. Vem desfrutar de tudo que Cristo é para você. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti os nossos corações. Senhor, nós confessamos que as coisas deste mundo, como espinhos, têm nos sufocado. Os cuidados deste mundo, os tesouros desta era. Nós trabalhamos pelo pão que perece, não pelo pão que dá vida eterna. Nós não nos satisfazemos na bondade do Senhor e nos dá aquilo que temos para comer e nos vestir. Nós queremos sempre mais as coisas deste mundo. E assim Satanás nos coloca um cabresto e fica oferecendo os lixos deste mundo para nós. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos desses paladares imaturos. Liberta-nos dessas valorações pecaminosas. E pela fé hoje, faça os nossos corações olharem para Cristo. E vermos toda a glória dEle. E sermos encantados com toda a beleza deles. E sermos cativados com toda a riqueza dEle. E em sabermos que em Jesus temos tudo o que precisamos. Hoje, amanhã e para sempre. E assim possamos olhar para as coisas deste mundo e ver o real valor delas. Esterco, refúgio, e possamos abandonar tudo para ganhar a Cristo e a vida que está nele. É o que nós oramos em nome de nosso Salvador Jesus. Pelo poder do Espírito que nós clamamos, visita-nos. Amém e amém.